hexaídro versus acetato para trembolona. Você acredita que os efeitos colaterais são muito maiores quando o éster da trembolona é lenta? Não dá para dizer que é muito maior. Mas dentro do seu estudo, Dudu, você é um cara inserido nisso desde da sua iniciação científica. Você participou de fóruns, você viu quadros clínicos, esse WhatsApp que eu recebi aqui do Kaminski, que você recebe o tempo todo de várias histórias, trocas de informação. Então, saindo um pouco do que os livros e do que os artigos dizem e entrando um pouco na tua experiência profissional que você tem de tantos anos aí, como na área bioquímica e com preparação de atletas. Até onde você acha que você consegue amenizar os efeitos colaterais de uma trembolona? Eu acho que não vai ter diferenças expressivas entre colateral, porque na verdade você está usando a mesma substância, que é a trembolona. O colateral vem dela. Então, se o éster libera mais rápido ou mais lento, se isso pode causar mais colateral, normalmente isso pode quando você tem, por exemplo, um cara que está usando testosterona e ele faz uma aplicação muito intervalada. Então, vamos dizer que ele aplica propionato 1 ou 2 vezes na semana. Aí ele tem um pico de testo e tem uma queda de testo. Ele pode sentir um pouco nessa queda de testo colateral, mas porque ele intervalou demais. Mas se o cara, por exemplo, está usando ali determinado hormônio e está com um nível que não está oscilando tanto no sangue, não deveria ter efeito colateral expressivo. E aí os atletas, às vezes, já vi atleta relatar, mas eu não confio muito. Eu sempre olho assim, eu sempre olho porque o atleta diz, mas eu olho com um olhar crítico, sabendo que ele está fazendo uma análise sem ter um conhecimento, muitas vezes, abrangente, né? Então, assim, uma coisa é eu perguntar para você sobre a tua percepção em relação ao hormônio. Eu sei que você é um cara que estuda e que tem noção das coisas. Outra é eu pegar ali para um cara que só não é estuda atleta. Nada e para ele tal hormônio faz isso, esse faz isso, esse faz isso. Eu confio muito mais na tua percepção do que na dele. Então é o que eu vou levar em consideração é muito mais o que um atleta experiente, que tem um certo grau de instrução fala, do que um atleta que não tem instrução nenhuma. Não é que ele não... que o que ele está falando às vezes não tem valor, mas tem um valor muito menor justamente porque a análise dele é muito enviesada, né? Enviesada. Quando você tem pouco conhecimento, é normal que você atribua muitos efeitos a coisas que você acredita que possam influenciar, mas é porque muitas vezes te falta conhecimento para ter uma visão mais abrangente, né? Perfeito. Então, acho que o éster é difícil, realmente. Então, podemos dizer, em resumo, que as pessoas supervalorizam demais o éster. Sim, com certeza. E não entendem que o princípio ativo é quem vai mandar no jogo. Exatamente. O princípio. Agora, claro, né, Renato? Por exemplo, o acetato trembolona, em comparação com o enantato, ele tem uma concentração de trembolona maior. Porque o éster ele ocupa um espaço ali na molécula. A gente está falando isso a nível de peso molecular. Então se você pegar 100 mg de acetato, você tem ali umas 83 mg de trembo. Se você pegar o enantato, você vai ter umas 72 mg de trembolona. Então você tem um pouco mais de hormônio. Então, nesse sentido, isso já muda demais o jogo. Né? Porque a gente está falando de um cara que às vezes usa 500 mg na semana. Exato. Aí ele pode baixar de repente de 500 para 300. Para 400 do ativo mesmo. Sim. Os que mais influenciam assim, se for pegar, por exemplo, o decanoato, ele tem 65% de concentração, né? O propionato tem 80%, né? Você perde aí uns 15%. Então, dependendo da quantidade, você tem uma mudança perda expressiva. Né?